Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus com o método a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib, o método da Canção Nova. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero acolher você que é fiel aqui no canal todos os dias, fazendo estudo junto comigo, na fidelidade, sabendo que é a fidelidade o ponto mais importante e essencial de fazer o estudo todos os dias. Que Deus abençoe você. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 5. Tive depois esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144.000 que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome do seu pai. Aqui eu quero fazer uma pausa já, porque já começa falando dessa realidade em oposição ao capítulo anterior, em que no mundo as pessoas estavam sendo seduzidas para ter a marca e o nome da besta em si. Mas aqueles que estão com Deus, os eleitos, estão com ele e têm o nome dele e o nome do seu pai escrito na fronte. Eu ouvi, versículo 2, eu ouvi uma voz que vinha do céu semelhante ao fragor de águas e ao ribombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como um som de cítaras, tocando as cítaras, citaristas tocando as cítaras. Cantavam um cântico novo diante do trono dos quatro viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Estes seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes foram resgatados entre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrada mentira. São íntegros. Palavra do Senhor, graças a Deus. O privilégio das primícias é essa santidade, essa integridade. Os 144.000. E aqui tem muitas notas de rodapé, eu quero ir lendo para você. Aqui o Cordeiro é o Cristo, né? Claro. E depois ele vai falar desse cântico novo. Os sectários da besta, marcados com o número do seu nome, são outros, né? Que estavam lá guardados, né? E é outra história. E aqui a questão do cântico novo está na nota de rodapé, que vai dizer assim: Moisés havia cantado a libertação do Egito. O cântico novo celebra a nova libertação do povo de Deus e a nova ordem instaurada pelo Cordeiro imolado. É o cântico daqueles que são remidos pelo Cordeiro imolado. E aí ele segue e falando, esses são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Em sentido metafórico, aqui importante, a luxúria designa tradicionalmente a idolatria. Aqui, o culto da besta. O centro e os 144.000 foram resgatados,
são íntegros e fiéis, rejeitaram a idolatria e podem ser noivos do Cordeiro. Explicando talvez melhor. Está claro aqui, né? Mas explicando melhor. Quando ela fala aqui dessa virgindade, não significa que só virgens no sentido de corpo, de sexualidade. Mas aqui é uma metáfora. É uma maneira de explicar que, para ser a esposa do Cordeiro, não pode estar contaminado com o espírito deste mundo. Nada, não aceitar a besta. E se não fosse assim, como que os santos posteriores poderiam ser resgatados? Como que eu e você poderíamos ter chance de salvação? A partir do momento em que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, instaura no mundo a sua igreja e a pessoa se converte pela pregação, é batizado e começa a seguir fielmente ao Senhor, de tal maneira ela é purificada que ela se torna virgem com a igreja, noiva do Cordeiro. Então essa santificação, esse processo de santificação, de purificação, é que torna o homem e a mulher que rejeitam o mundo, que diz, não, eu não vou aceitar a marca da besta, eu não vou me converter a ela, eu não vou colocá-la na minha fronte, nem nas minhas mãos, como eu dizia, né, também, não estará na minha cabeça, na minha mente, nos meus pensamentos, a ideia, a forma de pensar da besta, nem nas minhas mãos, nem nas minhas ações, mas sim de Cristo. Minha mente de Cristo, minhas ações de cristãos. Então, eu, rejeitando a luxúria, rejeitando a contaminação com as mulheres, serei o quê? Virgem, como esse 144. Está dizendo dessa pureza, essa integridade na sua boca jamais foi encontrada mentira. São íntegros. Vocabulário sacrificial, diz aqui a nota de rodapé. As primícias representam toda a messe, a primeira colheita. Os primogênitos representam toda a família. Ou seja, haverá depois, e a gente vai ver aqui no Apocalipse, uma outra multidão que ninguém pode contar. Essa dá para contar. 144 mil. Aí haverá depois uma multidão que ninguém pode contar, que também são salvos. Mas existem as primícias, ou seja, aqueles homens e mulheres que foram perfeitos diante de Deus. Esses fazem parte das primícias do Cordeiro. E são esses que estão aqui. Para contrapor, para que no capítulo seguinte, humilhar, vamos dizer assim, diante do Monte Sião, lá onde Jerusalém está construída, sobre um lugar alto, para dizer que ali o Cordeiro reina com os seus escolhidos, com as suas. Ele, como primícia, carrega atrás de si também as primícias, os grandes santos, os grandes mártires. Na sua boca não foi achada nada, nenhuma mentira, porque são íntegros. As vítimas oferecidas a Deus, ao Deus verdadeiro, deveriam ser sem defeito. E aqui tem as prescrições, né, no livro do Êxodo, falando sobre isso. Por isso, o cordeiro é sem mancha, é um cordeiro primogênito, ele é sem mancha, ele é o mais forte, o mais gordo, é ele que vai ser sacrificado. Então, o primogênito, ele tem essa imagem muito importante a cumprir dentro da história da salvação. Jesus é o primogênito de uma multidão de irmãos que está aqui representada no Apocalipse. Se queremos fazer parte desse número dos 144 mil, se é que é possível ainda, nós devemos buscar uma santidade a toda prova. Parece tão distante às vezes,
tão difícil, tão impossível. Mas não é impossível só para nós, não. Era também para esses. Nenhum homem pode ser santo sem Deus, sem a força, sem a graça, sem a manifestação de Deus. Claro, Deus tem um propósito, um caminho perfeito, de perfeição para cada um de nós. Se nós seguirmos esse propósito, esse caminho, talvez não estejamos aqui entre os 144 mil, mas certamente estaremos naquela multidão que ninguém pode contar, que também seguem o Cordeiro até o fim. Senhor, dá-nos essa graça. Dá-nos a graça de, através desse estudo do Apocalipse, que nós temos encontrado tantas riquezas, tantas verdades, tantas maravilhas, nós acordemos definitivamente para a santidade. Que nossos olhos se abram definitivamente, que nossos ouvidos estejam abertos também definitivamente, que o nosso coração também esteja aberto definitivamente para a santidade a qual nós somos chamados. Que na vida que nós vivemos, casado, solteiro, padre, religioso, religiosa, como for, filho, filha, irmão, que nós abramos os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para a santidade que Deus nos pede para viver. Amém. Vamos anotar no nosso diário? Tudo isso aqui são princípios eternos, então, assim, anota tudo. No seu caderno aqui está de azul na minha Bíblia, então você vai anotar também na sua Bíblia aí de azul, sabendo que é princípio eterno, porque são realidades que não vão mudar, está decretado por Deus. E anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje. Como colocá-la em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. Você é novo aqui no canal? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, um comentário, porque eles evangelizam. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas Habib? Tem chão pela frente, viu? Então você não está atrasado não. Até porque aqui no canal, cada playlist é de um livro. Então você começa e vai sempre ter a companhia minha ou de mais pessoas e vai fazendo ali o estudo bíblico todos os dias. Tem também um grupo de WhatsApp que você pode participar para receber as notificações todos os dias ali dos próximos estudos bíblicos. Só assim você não se perde, né? Às vezes fica esperando a notificação do aplicativo e não vê, tá lá no celular. Geralmente o WhatsApp você está sempre olhando, fica mais fácil assim. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós.